E aí, pessoal, vamos falar sobre quais são os nutrientes que normalmente estão deficientes em dietas vegetarianas, tá bom? Quando você pensa sobre dieta vegetariana, tem como premissa básica, normalmente associado com uma dieta plant-based, ou seja, uma dieta à base de plantas. E é difícil falar dessa temática porque envolve muita coisa. Primeiro temos tipos de questões de vegetarianos. Tem, por exemplo, aquele vegetariano que ele é vegano, que não consome nada derivado de animal e nem utiliza produtos de animal. Você tem ovo-lacto vegetariano, que consome, por exemplo, ovos, laticínios, mas não come carne. Você tem aquele apenas lacto ou apenas ovo vegetariano. Aquele que consome peixes, que é o pesco vegetariano. Tem também outras nomenclaturas, como crudívoros ou frugívoros, que tem associação com alimentos mais crus ou a base de frutas, e não necessariamente uma base à base de plantas, e também flex, é aquela pessoa que ela é vegetariana alguns dias da semana. Mas assim, nomenclatura varia bastante em cada local que você faz a pesquisa. Mas basicamente o artigo que eu trago para vocês é esse artigo de 2021 publicado pela Nutrients, associado principalmente com dietas vegetarianas, ou seja, uma dieta que ela é a base principalmente de frutas, verduras e legumes, sem a presença de qualquer proteína animal, tá bom? No caso, pode ser uma dieta vegetariana ou vegana, por exemplo, tá bom? Então, quais são os nutrientes que normalmente estão mais deficientes nesse público em geral, de acordo com esse estudo científico? E também de acordo com os pacientes que eu atendo, que são vegetarianos, quando eu vejo os exames laboratoriais, são normalmente os exames que dão alterado, tá? Então, o que de acordo para fazer já um spoiler para vocês aqui dos nutrientes, caso vocês não queiram escutar uma breve explicação, o mais conhecido deles, quando você tem uma dieta, ela é retirada do consumo de produtos animais, é normalmente a vitamina B12. Então já é um assunto bem cansado, bem saturado de falar. Então eu não vou falar sobre a vitamina B12, mas os que não são tão familiares têm relação com o consumo baixo em proteína, baixo consumo de ferro, baixo consumo de vitamina D, ômega 3, zinco e cálcio, tá bom? O mais importante aqui, se eu fosse pensar qual seria a segunda posição dos pacientes que eu atendo, tirando a vitamina B12, que normalmente nem dá tão alterado nos primeiros exames laboratoriais, demora anos para realmente começar a ter uma redução, começa a ter elevação da homocisteína. Normalmente eu verifico uma deficiência grave em proteína e uma deficiência grave em ferro, tá bom? Cálcio, zinco, não tão frequente, tá? Começando pela proteína. Quando você pensa sobre proteína, o problema de você ter uma alimentação normalmente vegetariana associada com níveis recomendados de proteína, principalmente se você faz algum tipo de atividade física que tem um grau proteico mais elevado, é que normalmente aqueles alimentos de origem vegetal que têm grau de proteína mais elevado, que são até semelhantes com proteínas animais, eles podem causar muito desconforto gástrico e intestinal, principalmente associado com distensão abdominal e gases. Então, quando a gente tenta montar, por exemplo, um cardápio sem a presença de suplementação para tentar atingir a recomendação apenas à base da alimentação, é um sintoma muito comum de ser verificado. Mas isso é só aquelas pessoas que querem realmente calcular o cardápio. A maior parte da população que é vegetariana, que começou a entrar nesse mundo de dietas plant-based, principalmente, na segunda-feira, por exemplo, consumiu esse prato aqui da direita, com arroz, com feijão, um vinagrete, uma carne e uma batata. Aí começou a ler nas redes sociais, ou realmente, às vezes por alguma causa específica, depende de cada pessoa, resolveu parar de consumir produtos animais. Sabe qual que é o prato dessa pessoa normalmente no dia seguinte? No lugar da carne, vai mais batata frita, porque é uma alimentação vegetariana, certo? Cadê a origem animal aqui? Temos tomate, temos cebola, temos batata, temos óleo vegetal, que vai fazer a gordura de imersão, arroz e feijão. Normalmente é isso que acontece quando as pessoas fazem por conta própria. Elas aumentam muito mais o teor de carboidratos, não consomem necessariamente mais proteína, porque também fica um pouco mais complicado, tem que escolher restaurantes específicos ou produtos específicos, e é novo para eles nesse mundo ainda, que estão entrando nessa transição para uma dieta vegetariana. Tá bom? Então, normalmente, deficiência proteica é alguma coisa que apresenta com muita frequência dificuldade de ganho de massa muscular, queda de cabelo e outras coisas que estão associadas com uma deficiência de proteína. Normalmente, dietas, quando, no consultório, principalmente quando eu vou fazendo uma dieta mais à base vegetariana,
São raros os casos que eu não utilizo uma suplementação como complemento, principalmente quando associado com algum desempenho esportivo, mas existem diversas proteínas vegetais no mercado que conseguem. O sabor delas não é tão gostoso, nem a composição. Normalmente tem mais uma textura de uma farinha mesmo do que um pó. Se abre o pote assim, sai uma fumaça de farinha de dentro delas. E o gosto não é tão semelhante ao whey protein, mas são tão bons quanto os suplementos proteicos providos de proteína do soro do leite. Temos, por exemplo, proteínas de soja, temos proteínas de ervilha, temos proteínas de arroz. Então, é uma deficiência que ela está presente, mas ela consegue ser facilmente corrigida desde que seja calculada. Lembrando que o artigo em específico ele não está falando de dietas vegetarianas calculadas, prescritas, que as pessoas conseguem seguir com uma rotina. Eles estão falando qual que é o mais comum das deficiências dos indivíduos que não fazem o consumo de alimentos de origem animal, né? A partir de estudos populacionais, e na população são pouquíssimos que vão em nutricionistas para cuidar da parte da alimentação. Outra coisa que também apresenta uma deficiência é de ômega 3. A principal fonte de ômega 3 seria então, né, na questão dos pescados, principalmente pelo maior teor de eicosapentenoico e docosahexaenoico, que são frações desse ômega 3 importantíssimas para efeitos anti-inflamatórios, redução de ansiedade, redução de depressão, e o docosahexaenoico, que é o DHA, tem uma associação também com cognição, com comportamento, com memória. E foi mostrado na literatura que os indivíduos que fazem a retirada dos produtos de origem animal, ou seja, não consomem, por exemplo, pescados, têm baixos teores de EPA e DHA, principalmente porque a fonte de ômega 3 que eles acabam consumindo não são algas, que são riquíssimos nessas frações, e sim chia e linhaça, que tem uma composição duala e tem menor conversão em EPA e DHA. Então é muito comum, por exemplo, uma deficiência, onde é necessária, às vezes, a suplementação. O mais comum da suplementação de ômega 3 está associado principalmente com óleo de peixe, né? Mas tem aqueles vegetarianos que às vezes não querem fazer o consumo de ômega 3 a partir do óleo de peixe, então vai para o óleo de alga, tá bom? Que também já está bem familiarizado e comumente presente no mercado, tá? Na loja de suplemento, por exemplo. Ferro é outra coisa que também está bem deficiente. Esse aqui, tirando a proteína, é o que eu mais verifico no consultório, quando vem aquele exame laboratorial que já começa a apresentar uma deficiência de ferritina, já começa a ter uma redução em todos os percentis, às vezes não apresentando uma anemia ferropriva ainda, que é o desfecho final, mas todos os percentis do hemograma mais no limite inferior, hemoglobina mais baixa, VCM mais baixo, ou até mesmo VCM mais alto, você tem uma deficiência por vitamina B12, alteração em hematócrito, já presença de sintomas relacionados com deficiência de ferro, uma perna inquieta, agitação, a queda de cabelo, cansaço, fadiga excessiva. E assim, pessoal, feijão não é fonte de ferro. Na verdade, ele tem grandes quantidades de ferro, só que o tipo de ferro utilizado pelo feijão, outros de origem normalmente vegetal, é um tipo de ferro que ele tem uma biodisponibilidade extremamente baixa, que é o ferro não M. Então, normalmente numa dieta vegetariana calculada, a gente se preocupa muito com sinérgicos, como por exemplo adicionar a vitamina C, adicionar a vitamina A, fazer o processo de remolho nesses grãos para conseguir reduzir os fatores antinutricionais para aumentar a biodisponibilidade desse potente e importantíssimo mineral. Mas a maior parte das vezes é utilizada a suplementação de ferro. Tá? Já fiz vídeos específicos sobre suplementação de ferro e como faz para você avaliar os níveis de ferro de uma maneira correta na sua circulação, tá? E não vem no marcador ferro sérico ou apenas a ferritina, mas ferro também é bem presente por essa questão da biodisponibilidade desses de origem vegetal, bem diferente quando você ingere, por exemplo, o ferro obtido de uma carne vermelha, que aí tem uma biodisponibilidade. Quando eu falo biodisponibilidade, pessoal, é quanto que você consegue absorver desse nutriente, porque não basta você só comer, você tem que comer, digerir e depois você fazer a absorção completa e não simplesmente fazer a excreção, a evacuação dele. Fechou? Próximo nutriente importante é relacionado sobre cálcio e vitamina D. Foi verificado, de acordo com a literatura, a partir de estudos epidemiológicos no artigo referenciado no início do vídeo, que indivíduos que têm uma alimentação mais vegetariana, ou seja, sem contar origem animal, apresentam níveis muito mais reduzidos de cálcio e de vitamina D. Quando você tem níveis baixos de vitamina D, você influencia consequentemente a absorção de cálcio. Então já fiz vídeos específicos na página, como por exemplo esse aqui sinalizado, que é vitamina D, saúde óssea, PTH e cálcio, que eu mostro todo o mecanismo absortivo do mineral cálcio, que ele é de extrema importância para
a vitamina D. Então, se você tem níveis reduzidos de vitamina D, você contribui para a redução da absorção do cálcio, tá? E foi verificado níveis baixos dessa vitamina em específico, em vegetarianos. Assim, pessoal, lendo o artigo e dando uma opinião pessoal, eles falaram que a razão que da vitamina D estar mais baixas nesses indivíduos vegetarianos é que eles não consomem, por exemplo, alimentos que são fortificados com vitamina D, como, por exemplo, laticínios. Mas assim, na alimentação, mesmo você consumindo grandes quantidades de laticínio sem tomar sol ou sem fazer a suplementação, você vai ter níveis reduzidos de vitamina D. Então é um nutriente, são dois nutrientes que são frequentemente deficientes, independentemente se você é vegetariano ou não. Mas já que o artigo citou aqui para vocês, eu estou fazendo a leitura. Outras coisas para serem importantes, tá bom? E também o cálcio tem uma relação com proteína animal. Tem uma relação que ele tem um teor absortivo dos alimentos muito mais superior quando tem grau de proteína muito mais elevado nesse alimento. Então poderia também ter essa associação. E não essa interação apenas com a vitamina D. E por fim, o último nutriente que o artigo cita, já que a vitamina B12 eu falei que a gente não vai conversar sobre, é relacionado sobre o zinco. Zinco contém em grandes quantidades em vários alimentos de origem vegetal, como por exemplo a semente de abóbora. E zinco é importante às vezes para fazer a modulação e a formação de ácido clorídrico, ácido estomacal, ou seja, ajuda na digestibilidade, na digestão. Também é importante para fazer hormônios, como por exemplo a testosterona. Zinco é importante para o apetite, tem muita relação com zinco, importantíssimo para a sua imunidade. E foi verificado que, mesmo tendo grandes quantidades de alimentos vegetais que contêm zinco, eles contêm fatores antinutricionais que reduzem a biodisponibilidade, ou seja, o grau absortivo desse potente mineral. No caso, o fator nutricional citado pelo artigo são os fitatos, onde foi mostrado em artigos referenciados dentro desse próprio artigo que eu sinalizei no início do vídeo, que a recomendação para vegetarianos restritos, ou seja, que não fazem consumo de outras coisas a não ser de origem vegetal, de aumentar pelo menos em 50% da recomendação diária, para você garantir então com que essa diminuição na biodisponibilidade não seja um prejuízo no grau absortivo desse potente mineral, já que você vai aumentar o volume alimentar dele, tá bom? Então aqui trago para vocês apenas alguns nutrientes que são normalmente mais recomendados, prestarem mais atenção se você está partindo para essa transição, ou seja, adicionar no seu dia, adotar no seu dia uma dieta à base vegetariana. Não é só B12, pessoal, tem muitos outros nutrientes também, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.